Boa tarde. Nessa quinta-feira, grande alegria poder falar com você que encontra aí, está entrando nesse vídeo. Tenho certeza que vai aproveitar muito para, no seu dia a dia mesmo, experiências aqui que eu tenho sentido no meu dia, principalmente agora trabalhando em casa, como lidar aí com diversos tipos de informações, necessidades, tarefas, não é? Então, para você que está chegando aí agora, fique aqui porque vou te passar dicas tanto assim que vem inspirações de muitos anos de aprendizagem. Aí, seja bem-vindo. E aí, Gustavo Pistai, tudo bem? Pistai tá aí, muito bom, alegria. Então, assim, ó, hoje eu quero passar para vocês a questão nossa de ter paciência em alguns momentos da nossa vida e também de não perder muito essa paciência. Então, é o controle que a gente tem que ter em determinados momentos. Hoje a gente vai trabalhar esse tema. Como desenvolver a paciência, como ser mais paciente, como esperar algo que ocorra, não forçar muita barra. Então é nisso que hoje a gente vai refletir. Então eu quero estar com vocês aí para trocar experiências. E aí eu entro agora na necessidade que nós temos que refletir sobre o autoconhecimento. É muito importante o autoconhecimento nesse momento, porque daí a gente vai ter uma perspectiva de fora. Quando a gente olha para um espelho, o espelho nos diz algo. Então, muitas vezes, vamos ter que escutar mais do que falar, prestar atenção no que as pessoas estão falando da gente, se a gente está reagindo de forma brusca, ter paciência mesmo de escutar, escutar, escutar. Então, a primeira dica que eu dou é o autoconhecimento, é a coleta de dados, ir para campo e tentar coletar coisas reais que ocorrem comigo, como eu sou. Esse autoconhecimento vai nos ajudar muito a saber se a gente é paciente ou não. Isso aí eu tenho experimentado e é bem interessante. E hoje eu venho com aquela história da diferença da águia para a galinha. Por que eu vou falar desse assunto, desse bicho? Porque a galinha, ela fica ali no terreiro dela e ela tem uma visão meio plana. E a preocupação dela é qual hora que o dono vai vir para jogar o próximo milho. Então ela fica naquela ansiosidade, esperando o milho, cai o milho perto dela, a gente tem que pegar, porque senão outras galinhas vão pegar. Então é aquela correria no micro, no dia a dia. Tá? Então imagina aí a vida de uma galinha como que é. É uma coisa assim, é sobrevivência diária. Tá? Sobrevivência diária, comida restrita, tem bichinho ali, a minhoquinha sai, já vai, pega, não pode ver. Então assim, aquela coisa ali, bem de chão, sabe? Sem ver muitos horizontes, ela nem faz ideia que passa atrás daquela cerca, nem também faz muito noção dos perigos que podem ocorrer, não é? Então assim, é bem assim, uma vida bem intensa, mas muito focada naquele ambiente, naquelas preocupações. E aí, por outro lado, a gente tem o quê? Tem a águia. A águia ela sobe para as montanhas, né? De tempos em tempos ela troca o bico, faz reflexões ali sozinha, né? Sai para planar, vê o horizonte, né? Então, assim, a águia ela tem uma outra perspectiva, ela tem uma outra visão do mundo, né? Suas preocupações muitas vezes são poucas no sentido de sobrevivência, porque ela é o predador que realmente domina aquele ambiente. Talvez aí, hoje, sim, as águias têm que tomar cuidado com os tiros, coisa e tal, né? Mas caso isso realmente não tenha e seja protegida, ela não tem muitos problemas assim de risco e tal. Então ela tem mais tempo para pensar nos horizontes da vida dela, pensar em se reestruturar, cuidar das asas, subir muito alto para poder ali ter uma visão macro, entende? Então essa diferença desses dois animais, por que eu falei disso? Porque quando a gente chega a mais próximo da águia, a gente vai conseguir ter uma perspectiva muito melhor da vida e com isso a gente vai conseguir também esperar com que as coisas ocorram no seu momento, naquele momento que deve ocorrer. Então, muitas vezes a gente fica ansioso, né? 80% aí do nosso dia a gente fica ansioso por coisas que talvez nem vão ocorrer, né? Uma preocupação, ou seja, você se ocupa previamente do problema, acaba não fazendo nada, né? Acaba não executando as atividades como nós
vimos aí anteriormente, desses objetivos que a gente viu, que a gente quer atingir na nossa vida. E aí a gente não faz por quê? A gente fica conectado, fica grudado na terra, no terreiro de chão, preocupado ali com a bolsa auxílio do Covid. E aí, em vez de correr e dar um salto a mais, fazer algo a mais, sabe? Dar as caras, colocar o seu dom para realmente frutificar em outras frentes, ajudar. Ou seja, você deixa de amar menos para ficar se preocupando mais e olhando mais para si. Então, assim, a estratégia toda aí é a gente poder usar nossos dons, amar mais o mundo e poder ajudar outras pessoas de forma que não sinta, não precise ser retribuído por isso, né? E aí, consequentemente, as oportunidades vão surgir. E aí, consequentemente, os frutos vão surgir, né? Até tem uma frase, João Malheiro também, espero que aí que vocês busquem ele aí, sigam ele, é o João Malheiro, eu indico muito. Tem uma frase muito interessante que hoje muitas vezes as pessoas elas buscam ter as coisas, né? Depois fazer as coisas, depois ser alguém no final da vida. Mas na verdade é o seguinte, a gente tem que buscar ser alguém, ou seja, eu quero ter um caráter, formar um caráter bem sólido, bem rígido, do quem eu sou de fato, com as reflexões reais no meu dia a dia. Depois eu vou fazer as coisas ali com o meu dom. Eu sei que eu posso isso aqui é melhor não mexer muito, melhor pedir ajuda. E por último, ter. Então aí depois, no final, depois de muito tempo, depois de muito trabalho, tá? Eu vou ter. Ou seja, essas três palavrinhas já nos remete aí um horizonte que a gente pode ter como ser humano, né? Hoje buscar aqui ser alguém, depois fazer algo e no futuro, né? Lá bem no futuro ter as coisas, né? Tanto materiais quanto o conhecimento mesmo, né? Porque aí o conhecimento é uma coisa que a gente tem que buscar ter também. Porque no final, quanto mais conhecimento tem, a gente mais atalhos, mais facilidades a gente tem, mais visão de águia. E aí eu entro aí com essa questão de uma vez, um empresário, ele chegou um empresário extremamente com muitos resultados, né? Então foi fazer uma visita a esse empresário e a expectativa ao chegar lá no escritório dele era que de fato encontrasse esse empresário extremamente atolado em milhões de preocupações, porque de fato foi difícil marcar foi difícil demais ali marcar uma entrevista ali com aquele empresário mega. Aí seja bem-vinda, aí a Daniele, aí a minha contadora lá, ex-contadora, muito bem, seja bem-vindo aí, muito bem, grande alegria poder contar aí com a Daniela. É uma empreendedora, ela é uma das melhores contadoras lá de Belo Horizonte, muito bem, indico muito, alegria. Então assim, ó, quem está chegando agora, depois vê o início, para pegar o engajamento, tá? Então eu estou contando a história aqui de um empresário, de repente chegou lá no escritório desse empresário, e esse empresário, ele era mega famoso. E aí a expectativa era que chegasse nesse escritório e ia ver ele extremamente atolado, né? Só que chegando lá, viu com que esse empresário, ele estava jogando golfe. E estava tudo organizado, meio clean, né? Poucas coisas assim no escritório. Um telão com acesso a vários dados. Então, onde está o valor, né, de você estudar muito, lutar para chegar nesse estado? Então, por isso que é importante o estudo, porque aí irá nos elevar o conhecimento, irá nos ampliar a visão na nossa vida e tanto também profissionalmente. Então, por isso que é importante essa parábola aí da águia com a galinha, né? As diferenças que existem entre as duas, extremamente gritantes, assim, extremamente opostas, para a gente aprender a estudar, a dedicar a cabeça. Por isso que eu estou aqui, com o objetivo de ajudá-los a manter foco no dia a dia, principalmente agora que a gente tem várias influências na nossa casa, clientes. A gente tem que ter uma cabeça boa, uma visão ampla, de saber que fazendo micro, né, plantando uma sementinha aqui, por mais que ela não dê muito efeito, nem eu veja o resultado hoje, no futuro aquilo vai transformar uma mega árvore. Para isso tem que ter visão. Então essa história conectada com o resultado aí desse cliente, do qual eu falei, que esse empresário que estava ali extremamente
tranquilo com as informações, ou seja, ele já tinha dedicado ao planejamento, né? E aí, com isso, nós temos que abrir a cabeça para as ferramentas atuais, nessa nova demanda de mercado que hoje existe, que é a indústria 4.0, né? Ou seja, você utilizar os dados para estratificar informações. Então eu indico muito, né, estudar ferramentas como o Excel. Hoje tem o Power BI ali, você pega algumas horinhas ali no YouTube, vai aprender, sabe? E aí você pode colocar seus dados, suas planilhas ali, organizadas de uma certa forma, que você consegue estratificar a informação, né? Hoje dentro do Constructim, as pessoas fazendo apontamentos, a gente consegue estratificar qual que é o apontamento mais crítico, qual a disciplina mais crítica, né? Qual que é o cliente que é mais engajado, que tem mais maturidade, qual que é o fornecedor que está mais à prontidão a dar respostas, ou seja, eu valorizo e crio parcerias, ou seja, aberto para isso, né? E aí, com o objetivo da gente ter mais tempo aí para estudar as ferramentas, tanto de qualidade quanto também de ferramentas de gestão e dos dados, para trabalhar dados, uma dica que eu dou é o seguinte: atividades muito processos, né, que a gente tem dia a dia, que não consegue fugir, mas que agregam muito pouco para o resultado final, por exemplo, respostas de e-mail. A gente pode dedicar horas com e-mail. E a gente tem que ter cabeça o seguinte, que e-mail não é lista de atividade. Eu não posso ficar contente que se eu zerei meus e-mails, eu fiz minhas atividades, tá? A gente tem que criar processos. O e-mail é nada menos que uma caixa de entrada. E aí a dica que eu dou é o seguinte: use o método GTD, Get Things Done, aprenda um pouco mais a organizar seu fluxo de informação por ali e depois use e abuse dos filtros do Google ou filtro de qualquer outra coisa. Use e abuse. Quando você usar um aplicativo, né, dentro do Constructim ou alguma outra ferramenta, busque usar os filtros, porque ali você filtra, você ganha velocidade de chegar e ter foco. Que o objetivo nosso hoje é ter foco, né? Então a gente filtrando isso, por exemplo, eu tenho recebi um e-mail. Esse e-mail eu sei que é propaganda, só que eu gosto de receber esse e-mail, tá? O que eu posso fazer? Primeiro, eu posso já filtrar ele, coloco ali, filtro todos iguais e já deleto tudo, já deleto em massa. Ou não, né? Ou eu coloco depois, eu vejo ali numa ação. Hoje tem a integração Gmail com Google Tasks, por isso que eu defendo o Google Tasks nesse sentido, de você poder associar as duas ferramentas. O Google Tasks é super simples, mas a vantagem aí é que você conecta tanto o seu Gmail com ele ali, fica na abinha na direita, ou o Google tem o outro de tarefa lá que eu não uso muito. Mas o Keep, né? Google Keep, que é mais rebuscado. Mas para mim, o Google Tasks já atende muito bem, né? Então fica aí as dicas de hoje, chegando tanto na parte metodológica até o final de ferramentas aí, tá bem? Agradeço muito a presença e muito obrigado. Até amanhã.